Quentin Tarantino é um mestre na construção de cenas icônicas, e suas sequências de ação são uma das mais memoráveis do cinema. Mas o que torna suas cenas tão impactantes? Neste vídeo vamos dissecar os elementos que fazem suas cenas de ação serem impecáveis. E se você é fã de cinema, um diretor iniciante, roteirista ou apenas alguém que quer entender o que torna um filme inesquecível, fica até o fim. Além de uma análise profunda, este conteúdo serve também como uma excelente lista de recomendações para você revisitar ou conhecer as obras-primas como Bastardos Inglórios, Kill Bill, Cães de Aluguel, Django Livre e muitos outros. Diferente da abordagem frenética de Hollywood, onde os cortes rápidos e CGI dominam, Tarantino aposta em um estilo único que mescla tensão, brutalidade e estética cinematográfica refinada. Vamos entender como ele cria, cena após cena, a ação perfeita. Seja muito bem-vindo ao canal Sem Sono. Deixe um like, se inscreva e vamos começar o vídeo. Uma coisa muito interessante dos filmes de Tarantino é que ele não parte direto para a ação. Ele cria um crescente de tensão, muitas vezes por meio do diálogo afiado, olhares silenciosos e pausas carregadas de significado. A ação é consequência inevitável do que se construiu emocional e narrativamente. Esse método transforma cada confronto em algo que o espectador sente antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. Um dos exemplos mais emblemáticos é a cena de abertura de Bastardos Inglórios, onde o coronel Hans interroga o fazendeiro. A cena é um estudo de tensão. Começa com uma conversa cordial, quase educada, mas cada palavra dita por Landa carrega ameaça. Tarantino alonga a cena ao máximo, fazendo com que o espectador sinta a angústia crescente. Quando finalmente a violência explode, ela não é mais um momento físico, é o clímax de uma tensão psicológica insuportável. Outro momento emblemático é a cena da taverna, também em Bastardos Inglórios. O ambiente claustrofóbico, os olhares desconfiados, o jogo de cartas e o erro aparentemente trivial com os dedos levantados criam uma tensão quase insuportável. A ação que se segue é rápida e brutal, mas só é impactante por causa da tensão meticulosa construída antes. Em Kill Bill Volume 1, antes do confronto entre Beatrix e Vernita Green, há uma conversa doméstica muito tensa, com a filha de Vernita presente. A ameaça de violência está no ar, e o espectador sabe que uma explosão virá a qualquer momento, mas não sabe quando. Isso gera um suspense inquietante. Tarantino entende e compreende que a ação sem tensão é vazia. É na espera, nos silêncios, nos pequenos gestos, que ele prepara o terreno para uma catarse emocional e estética que define sua assinatura como diretor. Um diretor que não tem medo de fazer aquilo que pensa. Ao contrário de muitos diretores que utilizam a ação para impactar, Tarantino usa a violência como um clímax natural de interações carregadas de personalidade. Seus personagens são bem construídos, carismáticos e têm motivações bem claras, tornando cada embate algo pessoal e carregado de emoção. Os diálogos são muitas vezes o coração da cena. Eles não apenas avançam a trama, mas aprofundam a tensão. A cena de hambúrguer entre Jules e Brett é icônica. O diálogo começa leve, quase banal, mas se transforma em uma execução cruel. E tudo isso sem pressa, com Samuel L. Jackson entregando cada palavra com uma calma que ameaça. Quando a violência chega, ela é inevitável, porque o espectador conhece o poder e a imprevisibilidade de Jules. Em Cães de Aluguel, o desenvolvimento dos personagens durante a famosa cena de tortura é essencial. Mr. Blonde dança ao som de uma música dos anos 70, enquanto se prepara para cortar a orelha de um policial amarrado. O diálogo entre os personagens antes e depois da cena reforça o sadismo de Mr. Blonde, tornando o ato de violência muito mais desconfortável e inesquecível. Em Django Livre, a cena do jantar na mansão de Calvin Candy é outro exemplo magistral.
o confronto verbal entre Django, Schultz e Candy, vivido de forma hipnotizante por Leonardo DiCaprio, que realmente merecia um Oscar por esse filme, se estende por longos minutos de falas carregadas de tensão racial, vaidade, inteligência e muita ameaça. O momento da explosão violenta com Schultz atirando em Candy só é impactante porque Tarantino nos fez mergulhar profundamente nas motivações e arrogância de cada personagem. Outro exemplo é o longa sequência de Os Oito Odiados, em que o diálogo é o fio condutor da crescente tensão entre os personagens presos em uma cabana durante uma nevasca. O espectador passa quase 2 horas imerso em conversas, suspeitas, ameaças veladas, até que a violência irrompe de forma brutal. Eu, quando assisti esse filme, fiquei estupefato, pois foram 2 horas e 50, se eu não me engano, e parece que passou de forma tão rápida, porque o filme nos enterte com diálogos realmente impressionantes. A ação, nesse caso, é um subproduto inevitável da desconfiança e do jogo psicológico que se desenvolveu durante o filme. Tarantino utiliza o diálogo como uma faca afiada. Cada palavra corta, expõe e ameaça. Ele entende que para que a violência tenha peso, é necessário que o espectador conheça bem quem a está cometendo e o porquê. Não há inimigos genéricos. Cada personagem tem um rosto, uma história, uma ideologia. Isso torna o conflito não apenas físico, mas ideológico, emocional e às vezes até moral. Tarantino presta atenção aos detalhes visuais. Ele homenageia filmes de Kung Fu e westerns spaghetti. Ele homenageia filmes de Kung Fu e westerns spaghetti, com enquadramentos meticulosamente compostos, sangues exagerados e uso de planos longos. A cena de Kill Bill Volume 1 com os 88 loucos, por exemplo, tem uma coreografia impecável e transições estilizadas que intensificam o impacto da ação. Outro ponto essencial é o uso das cores. Tarantino emprega tons saturados para dar às suas cenas uma identidade visual forte e marcante. Em Kill Bill, a luta das casas das folhas azuis começa colorida e depois muda para preto e branco, remetendo aos clássicos filmes de samurai e trazendo um efeito dramático e marcante. A trilha sonora é um elemento essencial. Em Cães de Aluguel, a icônica cena de tortura ao som de Stuck in the Middle with You cria um contraste perturbador entre a violência e a leveza da música. Isso gera um efeito emocional único, onde o espectador se sente desconfortável, mas incapaz de desviar o olhar. Tarantino sabe usar a música como um catalisador de tensão. Em Bastardos Inglórios, a cena da taverna é acompanhada por uma trilha sonora crescente que amplifica a tensão antes do tiroteio fatal. Já em Django Livre, a mistura de rap com trilhas de westerns clássicos dá um toque moderno e inesperado à sequência de ação. A violência nos filmes de Tarantino é quase caricatural, inspirada nos filmes Exploitation e Grindhouse. Ele não apenas choca, mas também entretém. Em Django Livre, o sangue jorrando exageradamente enfatiza o impacto emocional e a catarse das cenas de vingança. Ele também sabe equilibrar a violência com humor, criando momentos que, apesar de brutais, são inesperadamente cômicos. Um exemplo disso é Pulp Fiction, quando Vincent acidentalmente atira na cabeça de Marvin, resultando em uma cena sangrenta, mas absurdamente cômica. Ao contrário dos cortes frenéticos dos tipo blockbusters modernos, uma coisa que eu acho tremendamente horrível e difícil de acompanhar, Tarantino utiliza uma montagem mais fluida, permitindo que o espectador absorva a ação. Ele sabe quando prolongar um plano e quando cortar no momento certo para intensificar o impacto. O uso de longos planos de sequência também reforça a imersão, permitindo que a ação se desenrole de forma mais natural. Tarantino é um cinéfilo apaixonado e isso transparece em suas cenas de ação. Suas obras são repletas de referência a filmes antigos de samurai, faroestes e thrillers policiais dos anos 70. A luta entre Beatrix e Ellie Driver, por exemplo, remete diretamente aos filmes de Kung Fu de Shaw Brothers. Ele também reutiliza convenções clássicas de cinema de ação, mas as subverte de maneira única.
Em vez do herói invulnerável, temos personagens que sofrem, sangram e demonstram cansaço, tornando suas lutas mais intensas e realistas. O segredo de Tarantino não está apenas na violência ou na ação em si, mas na forma magistral em que ele arquiteta todo o cenário, todo o contexto, desde as falas, a música, a tensão, aos olhares. Cada cena de ação em seus filmes é mais do que um mero espetáculo, é uma experiência sensorial completa. Essa abordagem faz de suas sequências algumas das mais icônicas da história do cinema, influenciando diretores e refinando o gênero de ação. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo completo. Seja muito bem-vindo ao canal Sem Sono e um grandíssimo abraço.